Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Hoje numa edição especial gravada assim da Arrombadolândia, né? Que aqui vocês vão ouvir um monte de barulho durante a gravação. O cara do gás tá muito louco aqui do lado, mas tem muita coisa que eu precisava. Entendeu o que eu quis dizer? Por que não dá pra gravar aqui? Mas mesmo assim, hoje o vídeo vai ser daqui pela necessidade da urgência do disco novo da Iron Maiden, o Senjutsu, né? Eu vi uma série de vídeos que saíram no dia e concordei, discordei com algumas coisas, que é o normal da gente fazer, né? Da gente ver aqui. Primeiro eu vou pedir para você se inscrever, deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, né? Deixar seu comentário se você já ouviu o Senjutsu, o que você acha e tal. E muita gente quis fazer o First Impressions, né? A primeira impressão, o First Reaction. E eu optei por uma ideia diferente. Ouvi bastante o disco, ouvi bastante o álbum. Tanto que a minha primeira impressão foi mais ou menos. Eu achei um pouco mais do mesmo na primeira ouvida. E eu fui depurando isso. E aí, foi até que eu falei no vídeo da era digital, né? Que a gente tem que depurar a informação. Eu ouvi o disco várias vezes, ouvi lendo as letras, né? E aí eu vou trazer a minha análise do Senjutsu do Iron Maiden, né? Por isso a camiseta do Iron Maiden aqui. E eu gostei demais do disco. Meu, eu vou seguir uma linha que o Regis sempre faz que eu gosto bastante. Não ouvir esse disco comparando com os outros, tá bom? Mas pra mim ele é de 10, na escala de 10 ele é de 9 de 10, tá? Por que 9 de 10 e não 10? Se fosse o primeiro disco de uma banda seria nota 10. Se fosse um disco de uma banda que a gente já conhece, nota 10. Pro Iron Maiden, a gente tem que ter muito claro que é o seguinte, o Iron Maiden não vai gravar mais um Power Slave, não vai gravar um The Number, não vai gravar um Piece of Mind, um Seventh Soul. Por quê? Porque ele já gravou, ele não precisa gravar de novo. Aí você vai falar assim, pô, o Iron Maiden não parece o Roberto Carlos que fica lançando o mesmo disco repetido? Sim e não. A gente tem que entender que o Iron Maiden, ele conseguiu criar um som que é dele. E ele tá trabalhando dentro do que ele criou. Não adianta você esperar que o Iron Maiden vai lançar um disco que nem o Misfits. O Bruce Dixon vai aparecer pintado. Que, não que ele não faça mas não adianta você ficar esperando que o Iron Maiden vai lançar um disco de black metal, de soul music. Não vai rolar, mano. Até porque o Iron Maiden é o Iron Maiden. O Iron Maiden tem que fazer música a lá Iron Maiden. Onde que eu tiro esse um ponto dessa perfeição desse disco? Não que ele não o seja, tá? Calma aí. Eu tô falando de Iron Maiden, não é qualquer banda para você analisar assim. Quem sou eu para falar do Iron Maiden? O Iron Maiden sempre vai ser nota 10. Tem um vídeo aqui na abertura do canal que eu choro falando do Iron Maiden. Só isso. Como o Iron Maiden mudou minha vida. E ainda muda, né? Meu, que delícia ouvir disco novo. Eu lembro do Nando Machado, que faz o programa com o KZG News, que é do Wiki Metal, falando, por exemplo, cara, eu me senti adolescente de novo, de ficar vendo o clipe. Eu falei no vídeo do Written on the Wall. E eu tive essa sensação de novo. E eu vi essa hype que aconteceu da galera esperando o disco da Iron Maiden e tal. Só entendeu, Iron Maiden veio do Book of Souls, que é um disco maravilhoso, mas que sofre dos mesmos clichês que tem no Book of Shows. O Book of Shows, não, o Book of Souls. Mas que são esses clichês? Clichês criados pelo próprio Iron Maiden. Então o Iron Maiden, ele imprime a sua identidade repetindo alguns aspectos dentro da composição. Porém, esse disco ele me surpreendeu muito. Por exemplo, você pegar a própria Written on the Wall, a Senjutsu é uma música muito legal, ela lembra um pouco daquelas coisas que tinham aquele disco do Benjamin, não sei o que lá. Mas você pegar músicas que estão dentro do clichê do Iron Maiden, Stratego, né, que é muito legal. Você pegar a The Time Machine e as últimas, que são as do Steve Harris. E aí já começou, primeiro, polêmicas do disco. O tamanho das músicas. Mano, Iron Maiden não é música para tocar na rádio. E o Regis fez uma observação muito legal na live dele com o Paulo Barão, que é a ideia de que, pô, a gente tá vivendo uma época de uma galera
que tá vivendo a geração Spotify, inclusive as pessoas mais velhas. Ou seja, você quer. Ele citou uma pesquisa lá muito louca do Spotify que as pessoas não terminam de ouvir as músicas. Então, a música de 7 minutos, de 13 minutos. Cara, música é música. O Iron Maiden já vem fazendo isso há muito tempo. Aliás, na minha primeira audição, eu fiquei um pouco decepcionado com o final do disco. Porque começou aquelas introduções de baixo do Steve Harris, que o Steve Harris sempre faz. Mas depois você ouve a música várias vezes, as músicas várias vezes, tipo Death of the Celts, The Parchment, Hell on Earth, que são muito legais. É aquelas viagens progressivas do Steve Harris, do baixo e tal. Coisas interessantes. O Iron Maiden usou muitos violões, tá? Muita coisa. Os solos estão maravilhosos. O Bruce, você percebe que é um disco que ele foi capitaneado pelo Bruce. A ideia temática, o Bruce trouxe muito essa coisa meio Broadway para o Iron Maiden quando ele voltou. Né? Você vê na última turnê do Legacy of the Beast, o Iron Maiden tem usado muito essa ideia teatral de trazer na música. E eu falei que ele era um disco conceitual, aí depois eu ouvi a Strategy, eu achei que não, e ele é um disco conceitual, mas não é um conceitual de contar uma história do começo ao fim. Será? Porque eu prestei atenção numa coisa lá que eu não vi ninguém falando ainda, mas vamos com calma. Ele tem um conceito, é a guerra. Todas as músicas falam sobre a guerra, tá? Elas vão contar diferentes histórias de batalhas de personagens que estão vivendo na guerra, ou sendo vitoriosos, ou morrendo e tentando deixar um legado. Então, por exemplo, você tem a Senjutsu, o contexto dela e as letras estão muito legais. Tem um pouco, se você levar em consideração que esse disco ele foi gravado em 2018, final de 2018, começo de 2019, esse disco estava 2 anos guardado, e ele é pré-pandemia, então você vai imaginar o seguinte, ele tem um ar de um pouco de desesperança, um pouco de que você tem que continuar lutando, você tem que ser um guerreiro. Por isso o Senjutsu na capa. O Senjutsu é um conceito de técnica, de aprimoramento de técnica, de batalha, de uma ideia militar. Tem uma outra questão que eu não lembro quem foi que acho que foi o Paulo do Animal. Ele no canal deles, o RHM, que é muito legal também, que puta, eu recomendo assim. Ele fala que Senjutsu é a reunião de forças espirituais. E aí é onde eu acho que os dois conceitos do Senjutsu estão batendo aí. Tanto da questão da tática militar, do desenvolvimento militar, do aprimoramento das suas técnicas de combate, que é a da palavra japonesa, mas dessa ideia espiritual. Por quê? Quando você pega a letra, então você vai lá. Senjutsu, ele fala de uma batalha na muralha da China. Um exército tentando repelir, um exército chinês tentando repelir uma invasão. No Stratego, você vai ter a questão da estratégia de batalha e tudo mais. E é uma outra batalha. A Written on the Wall é essa guerra do fim do mundo, como eu falei detalhadamente dentro da ideia do vídeo lá do Written on the Wall. Lost in a Lost World é de um nativo americano, de um índio, falando da batalha dele para manter a sua origem, de manter os seus ideais, continuar levando isso em frente. Ele vai fazer a situação do rugido dos búfalos. É uma música que, se você prestar atenção na letra dela, ela é muito legal, o jeito como ficou a música mais soturna assim. Aí você tem Days of Future Past, que também de novo fala de outro guerreiro lutando. A Stratego é do Japão, Japão feudal. Aí você, de novo, batalhas, só que é um outro momento da história. E aí você tem a música que termina o segundo disco. Peraí, não, termina o primeiro CD, que é o CD duplo, um disco triplo, que ela chama The Time Machine, a máquina do tempo. E nessa música foi aí onde eu fiquei pensando, falei, pô, tá muito doida essa ideia. É alguém que tá viajando no tempo e contando a sua história das batalhas que ele vivenciou.
ou seja, as demais batalhas que estão dentro do disco. Ficou muito longo, eu fiquei prestando... Quando eu ouvi o disco ouvindo as letras, acompanhando letra por letra e tentando entender qual era o conceito delas, nessa hora eu falei, pô, 5 músicas sobre batalha, e é um cara que tá viajando no tempo, o eu lírico tá viajando no tempo, e contando as histórias dessas batalhas. E aí a ideia de quê? A ideia do eterno retorno nitiniano, ou seja, a natureza humana sempre vai trazer a gente de volta para a guerra, vai trazer a gente de volta para esses conceitos de estar lutando contra algo, tá lutando por algo, ou defendendo algo, né? Tem muito também nos eu líricos das músicas essa ideia de um grupo se defendendo de algo do que está vindo tentar invadi-lo. Aí você vai ter The Darkest Hour, que muito dentro da ideia de Segunda Guerra Mundial, Death of the Celts, que aí fala dos celtas, então você volta de novo lá no passado. Então o disco ele vai indo e voltando no passado, contando histórias de diferentes batalhas. E esse é o conceito. E aí quando você tem a The Time Machine, você entende que na verdade é o conceito. O disco ele é conceitual. Ele tem um conceito de batalha, mas é deste eu lírico que está viajando pelo tempo contando as histórias de diferentes batalhas e mostrando pra gente que o ser humano não muda. Ele mantém essa ideia. Ele vai manter essa necessidade de lutar, de guerrear, de lutar pela sobrevivência, de lutar contra a opressão, pela opressão. É muito doido isso. Aí você vai ter The Parchment, que é o pergaminho, de novo vai contar isso. E a Hell on Earth, que vai fechar aqui, né, que é uma outra música progressivona do Steve Harris, que vai colocar essa ideia de o inferno na Terra, ou seja, a gente sempre está nesse ciclo sem fim da Terra tá vivendo uma grande batalha, ele está vivendo o seu fim do mundo. Eu tenho até um poema que chama Fim dos Tempos, que eu não escolhi para esse vídeo, porque eu escolhi outro dentro da ideia do personagem central aqui. A ideia, eu volto na ideia do eterno retorno, ou seja, a gente sempre está vivendo o limiar dos tempos. Todos nós somos guerreiros. Todos nós estamos lutando por sobrevivência. Todos nós estamos aqui tentando fazer algo maior do que a gente. E às vezes isso não dá certo. Às vezes dá. Mas assim, o ser humano é um guerreiro. Ele vai ter os seus códigos, a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível, mas a gente sempre vai estar lutando. Onde eu tiraria esse ponto? É muito legal. Depois que eu percebi essa ideia, e aí é uma impressão minha, pode ser que o Bruce Dickinson falasse, não, aquele gordo, se ele falar isso eu vou chorar, cara, porque se o Bruce Dickinson souber que eu existo, eu já vou ficar muito feliz da vida. Mesmo que seja para me contradizer e falar, não, mas você tá falando bobagem. Mas eu li isso daí nesse disco e eu achei muito legal, assim, muito fascinante. O disco tá maravilhoso. Ele repete alguns clichês criados pelo próprio Iron Maiden, aquelas mudanças de música. Então, o que você percebe? Você reconhece muitos elementos da história do Iron Maiden. E aí eu volto nessa ideia do Time Machine. Será que isso... Tá certo que eles fizeram isso no Book of Souls, tá certo que eles fizeram isso. Eles têm feito isso desde o Brave New World, que é o grande disco de volta do Iron Maiden. Mas encaixa dentro dessa ideia da máquina do tempo, ou seja, ela está trazendo elementos do passado, do presente e indo para o futuro. Muito legal isso. Tem algumas músicas, você vê referências do Somewhere in Time, Ancient Mariner, nas músicas... uma outra discussão que fizeram sobre as músicas progressivas do Iron Maiden, né? Dentro do que é o progressivo do Iron Maiden, que o Steve Harris é fanático por música progressiva. Procura no vídeo do Regis, aposto que você não sabia sobre o Iron Maiden, meu, tem informações muito legais lá que vão fazer você entender essa veia progressiva do Steve Harris. E aí o que acontece? Então o Iron Maiden ele repete coisas criadas pelo próprio Iron Maiden, que se tornaram, que você já espera isso, mas que ficaram muito interessantes. E o disco é muito legal. A primeira vez que eu ouvi, eu vou falar que depois da The Time Machine, eu fiquei com uma sensação meio estranha, assim. A The Darkest Hour, assim, Nico McBrain tá tocando demais, as ideias, as resoluções para eles nas músicas estão muito interessantes. As guitarras, os solos estão muito legais. Eu vi gente falando, o solo marreta, Iron Maiden falando...
Não, cara, ó, eu ouvi várias vezes e eu fiquei com uma ótima impressão. Inclusive, esse é um disco que poderia ser tocado na íntegra, assim, dentro, e fazer essa coisa que o Iron Maiden tem feito, de, 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 de coisas, daquele palco bem trabalhado, aquela produção que o Iron Maiden faz no show, ficaria muito legal essa ideia da máquina do tempo funcionando. E essa máquina do tempo funciona tanto do ponto de vista das melodias utilizadas, então você vai e volta em elementos do Iron Maiden do passado, letras, e você tem este eu lírico, esse personagem que está viajando no tempo através de muitas batalhas e sempre retornando para viver uma nova batalha, cada uma com um significado diferente, né? O Death of the Celts, por exemplo, o grande contexto da música dá a entender que é aquele cerco de quando os celtas morreram na mão do Júlio César, né? Que é o cerco que foi feito, que eles deixaram o pessoal morrer de fome, de saúde, porque o Júlio César não conseguia enfrentá-los, né? Não conseguia bater de frente com eles. Então, assim, ônibus que vai, ônibus que vem. Eu tô aqui na frente da passagem do ônibus numa subida, então não vai ter jeito. Então é um disco muito legal que eu recomendo. Ele é nota 10 e 9 de 10 dentro de toda a história do Iron Maiden, mas que pra mim ficou com uma sensação de 10 ainda. Então vale a pena ouvir, eu recomendo, ouça o Senjutsu, ouça com calma e faça uma coisa que o Regis falou. Ouça, em cima desse som de arrombado que está tocando aí atrás, ouça direto, do começo ao fim. Aí o Regis sempre fala assim, o Regis, o Gastão fala assim, não, põe o fone de ouvido e ouve. Mano, eu tentei fazer pôr o fone de ouvido e ouvir. Eu só esqueci de um detalhe, eu sou surdo de um ouvido. A hora que eu botei o fone de ouvido, só escutava metade dos instrumentos, que tinha guitarra que não vinha. Aí eu falei, não, aí tenho que ouvir sempre com o fone aberto. Eu não dá pra eu ouvir música no fone de ouvido. Eu tinha um fone que os dois saíam do mesmo lado, então na verdade ele era um mono, né? Saíam as duas. Ele acaba funcionando como mono, então saía tudo de um lado só do fone, aquele eu consegui ouvir. E esse fone estragou há muito tempo. Então pra mim é um grande problema, mas vale a pena, ouça lá, é um disco muito legal, muito bem trabalhado, assim. Há uma discussão, tem uma galera que acha que esse disco foi gravado à distância, cada um foi mandando o seu material, e tem algumas pessoas que defendem que o disco foi gravado com os caras todos juntos, que ele tem uma sensação de banda tocando junto. O consenso é que está mais limpo que o Book of Souls, mas está perfeito, assim, timbres, o solo. E uma coisa que assim, fazia tempo que eu não achava os solos das músicas tão bem equilibrados e tão diferentes, assim, tão legais, assim. O Regis falou, se eu não me engano, na Darkest Hour, se ela fosse uma música do Virtual Eleven e o Bass Bailey cantasse, ela cairia muito bem para ele, tá? É um disco que é subestimado aí. Então o poema para esse disco não podia ser outro, senão O Guerreiro, né? Na verdade, Guerreiro chama esse poema. Vi um guerreiro preso a grilhões invisíveis, mas nem por isso menos pesados que os de aço. Vi um guerreiro começando a se curvar, depois de tanto lutar por intermináveis batalhas. Carregando este nobre guerreiro suas cicatrizes com um triste orgulho, mas queria transcendê-las, deixar de lado a espada e o escudo. Ele agora queria recomeçar tudo de novo, quem sabe plantar ao invés de matar. Queria poesia no lugar dos gritos de batalha, da incessante cacofonia da sua longa guerra. Mas ele lutava por tanto tempo que não sequer sabia por onde começar. Por que recomeçar? E é essa a sensação do disco. O único porém que eu coloco foi isso. Chega no final, você ouviu falar tanto de guerra e viu tanto sobre a guerra que dá um ar agridoce, assim. Principalmente quando termina no Hell on Earth, que você, tipo, você entende que a música ali, que tipo, mano, a gente vai continuar fazendo isso indefinidamente e as guerras não vão cessar e a gente vai estar aqui para lutar e tentando se defender. Mas eu vou citar uma frase que eu não sei de quem que falou: feliz de quem pôde estar vivo durante toda a história da humanidade, você está aqui com o Iron Maiden, vendo os discos do Iron Maiden sair, que nem saiu esse, que é o 17º, e eu acompanho desde o terceiro.
simultaneamente, que eu já contei a história aqui. E eu me sinto muito feliz de estar presenciando isso, de ter visto o Iron Maiden ao vivo, e se tudo der certo, ano que vem ver de novo. Certo? Diz aí, você ouviu o Senjutsu? Você concorda com a minha análise? Você discorda? O que você acha disso? Deixa o seu like, o seu dislike. Deixa joinha aí no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.